Boa noite. Nesta noite sinistra de Halloween, onde bruxos e demônios retornam do além, vampiros e lobisomens saem à caça de suas vítimas e onde todos os seus medos tornam-se reais. Eu, Jack e João, convidamos você, nesta noite de Halloween, a vir assistir o nosso especial. Vem com a gente, vem! Elizabeth Bathory foi uma serial killer que viveu no século XVI. Mas eu não estou falando de uma simples serial killer. Estou falando da maior serial killer que já pisou na Terra. Seus crimes foram tão bárbaros que lhe rendeu o nome do livro dos recordes, provando que a maldade não tem gênero e que uma mulher pode sim ser tão cruel quanto um homem. Seus crimes eram tão cruéis e bárbaros que nem pareciam ser feitos por um ser humano, que lhe renderam o apelido de Condessa de Sangue. E o homem responsável pelo seu julgamento lhe disse as seguintes palavras: você não merecia respirar o ar da terra, nem ver a luz do Senhor. Você deve desaparecer deste mundo e nunca mais retornar enquanto as sombras o rodearem. Você vai ter muito tempo para se arrepender da sua vida bestial. Mas quem foi Elizabeth Bathory? E por que ela cometeu tantos crimes terríveis? Isso a gente vai descobrir agora. Eu sou Maria do Carmo e esse é o especial Halloween, Condessa de Sangue. Elizabeth nasceu no dia 7 de agosto de 1560, em Newbarton, no Reino da Hungria. Ela nasceu em uma das famílias mais importantes da Hungria. E para vocês terem noção do quão importante era a família de Elizabeth, que entre os membros da família existiam reis, príncipes, cardeais e cavalheiros. E ela era filha do barão George Bathory, Anna Bathory, e ela era sobrinha de Stefan Bathory, que era nada mais nada menos que o rei da Polônia. Elizabeth era uma linda e inteligente menina e que logo cedo aprendeu a falar húngaro, eslovaco, grego, latim e alemão. Ela viveu numa época muito conturbada. E para a gente contextualizar, os turcos haviam conquistado a grande maioria do território da Hungria. E a Hungria havia se tornado um grande palco de batalha. A violência e as mortes estavam em todos os lugares. Mas se você acha que violência e morte só existia fora, no campo de batalha, você está muito enganado. Existia violência e morte também através dos muros das casas dos nobres, e eram cometidos pelos próprios nobres contra os pobres servos. Espancamentos e surras eram muito comuns para disciplinar servos desobedientes. E por que eu falei desobediente entre aspas? Porque para as famílias nobres, a vida dos servos não valia de nada. Vocês têm noção? Numa época onde os nobres podiam tudo, faziam de tudo e saíam impunes em tudo que faziam, o pai de Elizabeth era muito famoso em aplicar castigos severos e cruéis em seus servos. E se vocês acham que hoje existe muita desigualdade social e injustiça contra o pobre, vocês não têm noção. Imagina nascer pobre naquela época. Uma prática muito comum naquela época era a pena de morte. Mas você está achando que a pena de morte era só para caso de assassinato? Você está muito enganado. A pena de morte também era utilizada caso você fosse pego roubando um pão. Já era o suficiente para você ser condenado à morte. E Elizabeth cresceu vendo todo tipo de atrocidade. E um caso muito famoso foi o caso de um cigano que foi costurado dentro da barriga de um cavalo e deixado lá para morrer. E as execuções eram feitas ao ar livre e todo mundo podia assistir. E Elizabeth cresceu vendo todo tipo de execução e acompanhando desde criança. Outra prática comum naquela época eram os casamentos arranjados. Crianças eram dadas em matrimônio. Para nós que nascemos nessa época, achamos um absurdo forçar crianças ao casamento. Mas naquele tempo era muito comum, mas foi justamente isso que aconteceu com Elizabeth.
Ela foi dada em matrimônio aos 11 anos ao conde Ferenc Nadasdy e, como de costume, ela se mudou para a propriedade, para o castelo do seu futuro marido, para ser educada por sua sogra, para administrar e mandar em todas as propriedades na ausência do marido. Por conta dos casamentos arranjados, muitas jovens tiveram que amadurecer muito mais rápido. Isso também aconteceu com Elizabeth, que acabou amadurecendo muito precocemente a sua vida sexual e aos 14 anos se envolveu com um camponês e engravidou, e dessa união nasceu uma menina, mas a família de Elizabeth manteve Elizabeth escondida durante a gestação inteira para evitar escândalos, e quando a criança nasceu, ela foi dada a um casal de camponeses que foram muito bem pagos para levar a criança para bem longe. Mas dizem que o conde ficou sabendo do ocorrido e, muito irritado, mandou castrar o camponês que engravidou Elizabeth e o deu para os cachorros comerem. E Elizabeth casou com o conde Ferenc no dia 8 de maio de 1575, aos 15 anos. E sua festa de casamento contou com mais de 4.500 convidados e durou 3 dias. E o conde Ferenc presenteou a sua amada esposa com um lindo castelo que fica atualmente na Eslováquia. E o castelo era rodeado por 17 aldeias e fazendas. E tudo era de Elizabeth. E cuidar dos camponeses também era responsabilidade da mesma. Mas venhamos e convenhamos, não foi isso bem que aconteceu. Nos primeiros anos de casados, Elizabeth e Ferenc não passaram muito tempo juntos, pois Ferenc era um soldado e estava sempre no campo de batalhas. E posteriormente ele foi promovido como comandante-chefe do exército húngaro na batalha contra os otomanos. E Elizabeth teve que administrar tudo, que ia desde promover comida e trabalho para a maioria dos camponeses, como em defender a sua propriedade contra aqueles ataques. As aldeias ao redor da propriedade de Elizabeth eram constantemente saqueadas e atacadas pelos otomanos, e ela tinha que garantir que esses ataques não acontecessem, coisa que ela fez muito bem. Ela administrava muito bem. E dizem que por conta do estresse de administrar o império sozinha e a solidão fizeram com que ela criasse um cruel hobby. E o conde Ferenc não só sabia como incentivava, e muitas das torturas realizadas por Elizabeth foram ensinados e incentivados pelo conde Ferenc. E o conde passava pouco tempo com a sua esposa, pois a campanha de guerra que ele participava durou mais de 20 anos. E entre os intervalos da campanha de guerra e a vinda para sua casa, era tipo assim: tinha a campanha de guerra que ele participava, aí tinha uma trégua, então ele voltava para casa para ficar com sua esposa e depois retornava para a campanha de guerra. Deu a Elizabeth 5 filhos. Elizabeth teve a primeira filha, que foi Ana, em seguida Úrsula, depois Catarina, depois Andras e por último teve o filho chamado Paul. E mesmo tendo esses filhos e demonstrando ser uma ótima mãe, não parou com seus hobbies cruéis e, pelo contrário, a cada dia ela gostava mais e mais do que fazia. Com o tempo, as torturas de Elizabeth se tornaram cada vez mais sádicas e cruéis. Ela dava qualquer desculpa para torturar as suas servas. Antes, era agulhas nos mamilos e entre os dedos das mãos. Mas isso não saciou a sua sede de sangue. E ela passou a matar as suas servas. Em uma das servas, ela mandou que tirasse a roupa e colocou a moça nua no jardim, no inverno da Hungria, para que ela morresse congelada. Mas não satisfeita, ainda jogou água gelada para que ela morresse lentamente. Vocês sabem o quão cruel e louca foi esta mulher? Em outro episódio, quando o Sr. Ferenc, o conde Ferenc, estava em casa e que se juntava a ela ainda se tornava mais sádica e cruel. Pegou uma de suas servas, amarrou em uma árvore, tirou as suas roupas, jogou mel para que ela ficasse exposta a todo tipo de inseto. E em outro episódio, ela enfiou a mão na boca da serva tão profundo que rasgou o canto de sua boca. Vocês imaginam quão desumano foi esse castigo? Não demorou muito para surgir os primeiros boatos. Mesmo com a influência da família de Elizabeth,
não conseguiram conter os rumores do que acontecia no castelo. Os pastores locais começaram a ter desconfiança da frequência que Elizabeth tinha de chamá-los para fazer rituais fúnebres com as servas que aparentemente morriam de cólera. Em 1601, o Conde Félix pega uma infecção e tem paralisia dos membros inferiores. Em 1604, o Conde Félix veio a falecer, pondo um fim no casamento de 29 anos, e nessa mesma época, Elizabeth tinha 44 anos. Com a perda do seu marido, Elizabeth teve uma mudança bem perceptível. Os seus servos notaram que ela se tornou ainda mais sádica. Quando seu marido era vivo, Elizabeth tentou esconder o seu fascínio por torturas, mas depois de sua morte, ela passou a não se importar mais. Elizabeth atraía muitas garotas com o intuito de trabalharem como servas, mas essas garotas simplesmente desapareciam e nunca mais voltavam para suas casas. E com a fama do castelo Bathory, muitas garotas não queriam ir ao castelo para trabalharem como servas. E agora, sem muitas opções, Elizabeth estava fazendo vítimas no seu meio social, na nobreza. E para atrair mais garotas e sem levantar nenhuma suspeita, Elizabeth abriu uma escola para nobres para ensinar boas maneiras. Mas isso foi um grave erro, diferente das filhas dos camponeses que não podiam acusá-la e ela podia continuar fazendo o que quisesse. Agora ela estava fazendo vítimas na nobreza. Ela não parecia se importar mais. Sua sede de sangue fez com que ela matasse a jovem nobre, e quando foi questionada sobre a morte da jovem, ela deu várias desculpas bizarras e informou que a jovem enlouqueceu e que cometeu suicídio. Mas por conta da terrível fama que o castelo dela possuía, ninguém acreditou no que ela falava. E ela não podia mais enganar ninguém. Por causa da quantidade dos rumores do que acontecia dentro do castelo e pelo apelo da nobreza, o rei Matias II foi obrigado a começar uma investigação. E a pessoa designada para investigar foi George Thurzo. Thurzo investigou várias pessoas e não foi difícil chegar ao depoimento da vida depravada da condessa. Pessoas informaram que mandavam várias garotas e elas nunca voltaram. E os servos que conseguiram sair do castelo com vida informaram também que as paredes eram repletas de sangue e que escutavam gritos terríveis. Em dezembro de 1610, Thurzo prende Elizabeth e mais 4 servos que eram seus cúmplices nos assassinatos. Thurzo afirmou que ele e mais seus soldados, ao entrar no castelo, encontraram atrás da porta o corpo de uma moça totalmente mutilado e escutaram gritos estridentes que o levaram até uma câmara de tortura. Não se sabe ao certo se Elizabeth foi pega no ato da tortura, só se sabe que Thurzo a acusou. E Elizabeth foi presa, e seu julgamento aconteceu no dia 7 de janeiro de 1611. Ela e os seus cúmplices foram levados a julgamento. Muitas pessoas compareceram ao banco de testemunhas, inclusive os seus cúmplices, que se voltaram contra ela. Os cúmplices foram condenados à morte. Já Elizabeth, a pedido de sua família, foi julgada e condenada em seu próprio castelo à prisão perpétua. Ela foi trancada em um quarto sem janelas ou portas, apenas com uma pequena abertura para que ar e a comida entrassem. E como prova foi utilizado um pequeno caderno que Elizabeth possuía e anotava fielmente todas as vítimas de assassinatos. E na contagem de suas vítimas, o número chegou a 650 pessoas. No dia 21 de agosto de 1614, morre Elizabeth. Seu corpo foi enterrado no cemitério da igrejinha local de Catesby, mas não ficou muito tempo lá, pela indignação de ter uma assassina no meio de toda a população. Então, o seu corpo foi supostamente exumado e levado para a cripta da família Bathory. Ao longo dos séculos, muitas lendas foram atribuídas a ela por conta de sua obsessão por sua beleza. E uma história muito contada é que uma das servas, quando estava penteando seus cabelos, sem querer o puxou. E ela, no acesso de ódio, bateu em sua serva até a morte e respingou o sangue da serva em sua face. E ela, notando no espelho que sua pele ficou mais límpida, mais branca. E a partir desse momento, ela começou a banhar-se no sangue das servas, jovens e virgens. Outra teoria era que Elizabeth era inocente,
já que ela era muito rica e tinha muitas posses, e o rei estava devendo dinheiro a ela. Então, o rei mandou atribuir a ela todos os assassinatos, para que ele pudesse ficar com toda a fortuna de Elizabeth. E dizem que as pessoas que foram encontradas dentro do castelo eram vítimas de guerra, que foram tratadas ali mesmo. Será que Elizabeth foi esse serial killer? Ou Elizabeth foi vítima de uma grande conspiração? Isso nunca saberemos. E antes de ir embora, eu quero agradecer você que está comigo até aqui e que nos assistiu. Deixa aí teus comentários e segue a gente no Instagram, segue a gente no Face. E eu quero deixar aqui um cheiro bem cheirado a todos vocês e agradecer a cada inscrito. Um cheiro, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Feliz Halloween! Tchau!